Aliás, alguns problemas se acometem a axila. Pois é, tem muita coisa que tira a nossa qualidade de vida, né? E esse é um dos problemas. Por quê? Porque a gente sabe que algumas situações são até constrangedoras. As pessoas que têm um suor excessivo, mas que aquilo é fisiológico. As pessoas que têm um odor, muitas vezes, que não conseguem sanar. E até aquelas manchas na axila indesejáveis. Então, a gente convidou mais uma vez a doutora Priscila Pereira, que é dermatologista. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Pra cá. Prazer te receber, viu? Prazer é meu. Muito legal esse assunto. A gente vai falar dos problemas e das soluções hoje. Com certeza. Já tem um aparelho bem legal que você trouxe, que é um novo laser. E a gente vai aplicar na modelo ao vivo e tem receitinha caseira também. Com certeza. Hoje é completo. Vamos começar, doutora? Vamos lá. Temos a primeira caixinha que tá aqui, que está simbolizando escurecimento da pele. Então aqui a gente tem todos os Ai, desculpa, a gente tem aqui, né, na fora, é verdade, é verdade. Escurecimento da pele na axila, e aqui a gente já tem o tratamento. Por que que isso acontece, doutora? Então, o escurecimento muitas vezes está relacionado com trauma do dia a dia. Tá. Então, às vezes as pessoas ficam preocupadas de utilizar, por exemplo, um clareador, mas esquece que tem que rever se não tem algo irritando. E pode ser desde ali da forma de depilação que está fazendo, às vezes tem lâmina de barbear, cera, pode irritar, vai gerando inflamação e a pele se defende produzindo melanina, então vai escurecendo. Entendi. Também é comum até pelo próprio atrito, às vezes camisas assim muito apertadas, isso vai atritando e pode desencadear, né? Então, pois é, então é muito importante. E sem contar, Carol, o próprio desodorante. Às vezes tem desodorante que a gente usa e tem substâncias que vão gerando essa irritação e escurecimento. Então a gente tem que afastar esses fatores para depois pensar em tratamentos voltados para o clareamento. Então tudo que irrita, inflama a axila é que vai ter um efeito rebote de mancha. Isso mesmo, isso Olha, mesmo. Também não sabia disso. Então tem que prestar atenção em absolutamente tudo que a gente, inclusive tecido da roupa. Também. Às vezes na atividade física se usa uma regata apertada, então pode depois, é como uma pessoa sente ali dolorido, às vezes ardidinho na região, que eu falo isso, a ardência é um alerta de alguma coisa que não está bem. Entendi. Então se você usa um desodorante, sente arder na hora ou fica sentindo coceira, tem que observar. Que a gente tem, por exemplo, vai falar sobre essa receitinha de esfoliação. Então é interessante você fazer desde que a axila não esteja inflamada. Então avaliar todos esses hábitos do seu dia a dia, se não tem um fator para escurecer sua axila, é importante. Perfeito. Então você tem que parar de ter o contato com aquilo que está irritando antes da solução para o remédio ou para um laser indicado. O laser que a gente vai fazer daqui a pouquinho, ele faz isso. Ele também ajuda para clarear, e é bom que não dói, né? Muita gente tem receio da axila, então ele não gera dor. E é importante a gente alertar também que às vezes acontece no escurecimento uma alteração hormonal, que é uma questão que a gente fala que é a acantose nigricans, que tem essa hipercromia pós-inflamatória, que é a manchinha que vem depois do processo inflamatório, mas tem a acantose, que às vezes é resistência insulínica, então a pessoa tem que avaliar, na verdade, se não está ganhando muito peso, se não está com tendência para diabetes, porque pode justificar. Geralmente é uma mancha mais acastanhada, veludada, mas também gera um escurecimento e às vezes gera uma confusão. Então, quando você pega a mancha, tem que ter uma análise dessa mancha e entender até, às vezes, com os exames laboratoriais. É importante essa investigação. Para ver se está tendo aí uma oscilação hormonal. Então, isso também pode entrar nesse caso. Então, daqui a pouquinho a gente volta com soluções, certo? Vamos para a próxima, que essa aqui também ninguém gosta, dói, que é a foliculite, que é quando aquele pelinho tá lá, né, doutora? Aquela foliculite fica muitas vezes até bolinha e vermelha e coça. Pois é. Dói demais, acontece tanto por um processo inflamatório e muitas vezes associado com a presença de bactéria que entra ali na região. Então também, por exemplo, o trauma muitas vezes ele abre ali a porta de entrada para a bactéria entrar e a pessoa fica como se fosse com espinhazinhas. Também você precisa de avaliar sobre essa questão, se não está tendo algo que está traumatizando, né? Se não está tendo algo irritando para justificar,
Mas é importante, né, buscar alternativas para trazer esse alívio, que muitas vezes é bem doloroso. E ela vem em locais, muitas vezes, que não são legais. Bumbum. Pois é. Do suor. No Sim, verão é comum, alguns tecidos, comum. Né, raspar muitas vezes e ter esse contato com o suor traz foliculite. Né? Sim, traz também. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E como é que a gente cuida, doutora? Então, aqui, um anti-inflamatório natural, que a gente pode fazer a compressa com água morna. Então, isso vai trazer alívio da dor, vai ajudar, que às vezes tem drenagem também, às vezes acumula secreção ali na região. Então, assim, com uma toalhinha, é só ter o cuidado de não colocar água muito quente. Entendi. Lembrar isso, que a pele é muito fininha, é sensível. Então, tem que ser uma aguinha morna, faz uma compressa, se possível, de 3 a 5 vezes ao dia, que vai ajudar para estar desinflamando e, se for necessário, vai acabar gerando uma drenagem espontânea daquele pus que está ali. Tem caso que vira, às vezes, até furúnculo, fica muito dolorido. Mas tem também pomadas específicas que podem ser usadas. Tem caso que a gente precisa de entrar com antibiótico. Então, tanto pomada de antibiótico e antibiótico oral, anti-inflamatório. Tem paciente que procura com muita dor. Né? Quando está mais leve, eu gosto também de introduzir na rotina uma água termal, né, que a pessoa pode utilizar. Tem uma ação calmante, hidratante, então traz esse alívio ali na axila. É bem interessante. Tá aí. E já tem perguntinha, doutora. Olha lá perfeito. quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Rosemary, um beijo. Qual a melhor forma depilatória das axilas? Pergunta de milhões. Vamos lá, doutora. Então, isso é um pouco individual de cada pessoa, mas de uma forma em geral. A gente observa que, às vezes, a lâmina de barbear e a cera, elas tendem a irritar mais. Então, por exemplo, uma alternativa poderia ser, às vezes, uma maquininha mais leve, você tem que ir com a mão leve, e o hábito da higienização, que é outro fator que, às vezes, gera foliculite também. Entendi. Né? Então, tem que higienizar essa lâmina. E nesses casos, o laser de depilação é muito recomendável. E não dá um rebote, às vezes, de mancha, doutora? Eu já ouvi tanto. O que acontece? Por exemplo, para a gente tratar esse processo inflamatório, porque o próprio crescimento do pelo, ele inflama. Então, a primeira etapa é tirar o fator inflamatório, que se for o pelo, com o laser vai resolver. Tá. O laser, por si só, tirando essa inflamação, que ele tira o crescimento do pelo, ele tira a forma de depilação. Retirou, ele às vezes até clareia sozinho, mas realmente, às vezes fototipo mais alto, quando gera essa inflamação e aí pode pigmentar, escurecer um pouquinho mais com laser, aí a gente tem os outros lasers específicos para o clareamento. Perfeito. Mas é a minoria, viu, Carol? A maioria com laser de depilação acaba clareando. É isso. Vamos para a próxima caixinha, então, que é essa. A gente vai falar das irritações e dermatites na axila, que a gente sabe que também é desconfortável. Então, dessas sensibilidades de axila, é importante usar hidratantes mais densos. Então, a gente tem algumas pomadas que vão ajudar a refazer barreira de proteção, né? Então, a gente pode, até na receitinha caseira, vou fazer até um plus a mais falando um pouquinho sobre isso, que quanto mais a gente hidrata, usa ação calmante, né? A própria água termal vai ajudar. Tem pomadinhas de corticoide, que são medicações indicadas pelo dermatologista, que tem casos mais graves, que são recomendados, só que a gente tem que ter cuidado, porque assim, o corticoide é uma medicação que tem potências diferentes. Às vezes o corticoide muito forte nessa região pode atrofiar, dar estria. Então, infelizmente, não é incomum, às vezes chega no consultório pessoa que começa a usar, aí vai usando muito, porque ele traz um alívio muito rápido. E vai virando aquele ciclo, aí fica usando por muito tempo. Então, ter atenção em relação a isso, porque é o risco de desenvolver estria. Mas com acompanhamento por um período curto e numa potência menor, ele pode trazer esse alívio de irritação, sim. Com orientação médica, hein, Isso. gente? Não esquecer dessa parte. Próxima caixinha tá aqui, que eu comentei há pouco, suor excessivo. A gente sabe que também pode diminuir qualidade de vida, acaba, né, numa situação às vezes até constrangedora. Tem muita gente que tem a recomendação, inclusive, de fazer até a cirurgia, né, doutora? Nessa época do ano se intensifica ainda mais na questão do calor, mas tem gente que em qualquer estresse já sente essa piora. Então, ó, a gente tem alternativas de tratamento também, às vezes desodorantes, antitranspirantes podem ajudar, tem cremes que podem auxiliar. Eu falo que o tratamento vai por degraus. A cirurgia seria o último degrau, porque muitas vezes pode ter esse risco de rebote, de surgir em outras áreas. E um tratamento super efetivo feito em consultório é a toxina botulínica. Né? A própria toxina que a gente usa para ruguinha, ele traz esse benefício na axila para controle do excesso de suor.
Então é uma aplicação, né, feito muitas é um pouquinho desconfortável, né? Então, na assim, axila na axila direto. Então, mas a gente usa creminho anestésico, gelinho, uma durabilidade de 6 a 9 meses. Então, muitas pacientes vêm nessa época do ano para manter o verão com o controle, assim, resposta super rápida. Desde os primeiros dias a pessoa já vê muita diferença. Então, é uma alternativa que ajuda muito para quem se sente assim incomodado, de forma que a glândula? A glândula sudorípara, que é a do suor. Então, a toxina vai ter essa ação diminuindo a função dela. Então, diminui essa contração e aí o suor é controlado e é bem efetivo. Bem efetivo, pode ser feito em consultório. Isso. Importante. Vamos falar da última caixinha? Olha só. Essa situação também a gente sabe que não é nem um pouco confortável. Mau odor na axila e às vezes a pessoa tá ali tentando, né, doutora? Usa um produto específico, troca o desodorante e ainda assim ela não consegue se livrar. O que tá por trás disso, né? Assim. Sempre a gente associa com a questão de bactéria, mas é importante lembrar que também, às vezes, alguns exames de sangue são recomendáveis. Então, pode ter alguma alteração hormonal por trás, de tireoide, de testosterona. Então, a gente tem que afastar essas questões, né? Às vezes, tem mulher que sente até na menopausa essa mudança e tal. Né? É importante avaliar sobre a alimentação. Às vezes, a pessoa está numa alimentação saudável, mas está temperando muito, com muita cebola, muito alho. Então, isso favorece ali pro odor também. Verdade, sabe? Sim, influencia. Influencia também. A gente pode citar, porque é uma coisa interessante quando a gente fala de odor, a gente está falando de axila, mas a gente pode citar que, de repente, a mulher também apresente alguma outra questão, até ginecológica, nesses casos? Também, tem uma ligação? Porque às vezes até essa questão da bactéria em comum também pode desencadear. Corrimento, então, assim, quem tá ali, né, com também corrimento de repetição. Então, assim, a gente precisa de afastar com os exames e avaliar como um todo. Então, tem fase de estresse que a imunidade dá uma caída. E aí favorece para essa proliferação de bactéria. E a bactéria, ela fica ali e se alimenta muitas vezes do nosso suor. Aí, dessa metabolização da alimentação dela, elimina esse odor. Então, para tratar, além de pensar na questão de controle, né, das bactérias, que a gente tem até desodorante antissépticos, que eles têm triclosan, álcool, que ajuda para diminuir essa proliferação. Em alguns casos, tem cremes com antibióticos, que a gente utiliza também. E tem caso que está associado com excesso de suor, é recomendável desodorante antitranspirante. E até para reduzir isso oral? A maioria das vezes, com o creme, já funciona muito bem e muda a vida da pessoa. Nossa, em semanas de tratamento, assim, o odor ele já melhora bastante. Vou colocar já a perguntinha, doutora, que escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Gu, querido, um beijo pra você. A depilação com lâmina pode escurecer as axilas? Pode, porque pode ser uma forma de atrito, né? Como a gente comentou, às vezes quando a gente faz a lâmina, tanto tem que ter atenção com a força que utiliza, ou às vezes a pessoa deixa ali muito tempo, ela fica cega, né? E aí na hora de retirar acaba gerando um trauma importante na pele. E principalmente para quem tem um fototipo, né, que é mais morena, assim, isso favorece ainda mais. Então a gente tem uma tendência de pigmentar. E é interessante até na gestação. Na gestação a gente também tem essa predisposição para pigmentação. E aí, já é uma área que favorece para isso, aí começa a usar, vai usando a lâmina e pigmenta mais. Então tem que ter cuidado, pode ser a causa sim. Importante tentar outra forma de depilação. O cuidado é importante, identificar o que está escurecendo e daqui a pouquinho a gente vai colocar o nosso laser aqui, aplicar ao vivo para mostrar para vocês essa nova tecnologia que funciona. E a receitinha caseira da doutora. Um lado acho que a gente vai aplicar o laser e o outro a receitinha, certo? Isso mesmo. Então quem precisa, quem está ali já sofrendo com isso, calma que a gente vai mostrar a solução. Mas ó, vou deixar mais uma perguntinha na tela para você, doutora. Mari, querida, um beijo. Tenho sudorese em excesso. Como posso evitar ou esconder esse suor quando estou na rua? Então assim, é importante, Mari, realmente buscar um tratamento. Então a gente tem alternativa, dependendo da gravidade, desde desodorantes que podem te ajudar, que são antitranspirantes. Tem alguns cremes, geralmente a base até de cloreto de alumínio que a gente utiliza, sempre com cautela para não ter risco de irritar, mas é uma alternativa. Tem até medicação, dependendo, às vezes tem gente que tem suor no corpo inteiro. É verdade. Então tem medicação que com acompanhamento médico pode ser indicado, além dessa alternativa maravilhosa que a gente mostrou aqui da toxina, que a gente comentou, que ajuda no controle do suor também. Tá certo. Vamos então para nossa receitinha, por favor. Vamos colocar o PowerPoint para vocês. Pronto, vamos colocar as receitinhas na tela.
Olha lá o que a gente vai precisar, doutora. E eu já vou cumprimentar essas meninas queridíssimas. A gente vai usar para o nosso esfoliante caseiro 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio, 2 colheres de chá de água e 5 gotinhas de óleo essencial. Super fácil. Deixa eu dar um beijinho aqui nas meninas. Deixa eu ver quem está aqui. Apresenta pra gente, doutora. É a Daiane. Daiane tá e a Antônia. A Daiane não tinha aqui o nome. Tudo bom? Bem-vinda. E a Antônia, né? Tudo bom? Bem-vinda. Gente, ela chegou aqui, ela parou o corredor, viu? Com esse cabelo, com esse rosto, com essa make. Bem-vinda. Vamos lá, vamos pra receitinha primeiro. Já a gente vai pro nosso aparelho, que é super legal. Vou mostrar ao vivo. Então, Carol, aqui eu separei o bicarbonato de sódio, que é importante isso, a gente ter o cuidado, né, com substâncias, às vezes, que são muito erosivas. Então, às vezes, a gente vê o pessoal usando açúcar, tal grão que agride muito a pele. Então, o bicarbonato é aquele grão mais fininho, que a esfoliação tem que ser bem leve. Lembra isso, que a axila é muito sensível. Então, a mão tem que ser leve e grãozinho leve. Então, a gente usa aqui 2 colheres de chá do bicarbonato. Certo. A gente mistura com 4 colheres de água. E o óleo essencial, ele pode ser de amêndoa, de rosa mosqueta, eu trouxe aqui de jojoba, né? Então ele tem uma ação anti-inflamatória, uma ação hidratante, ajuda até na questão da renovação celular. Então diminui aquela questão da obstrução, que aí pode prevenir foliculite, então vai ajudar além do clareamento para hidratar e diminuir a chance de desenvolver foliculite. Aí são 5 gotinhas. E doutora, é importante que a gente mantenha uma atenção da procedência do óleo essencial, Sim, né? Eu gosto com de certeza, lembrar, porque vai ter em contato com a pele e o óleo essencial a gente não pode colocar direto, né? Sempre tem que diluir, tem né? que ter, né? Pra não colocar direto. Sabe outra coisa que às vezes pode acrescentar? Até um óleo de coco, né? Que aí ele já ajuda nessa hidratação também. Ou um creme mais denso, né? Eu gosto muito dessa alternativa até para hidratação. O óleo com um creme denso e a pessoa dorme com aquilo. Que é essa misturinha aqui, a gente vai misturando, ele vai formando ali uma pastinha, que aí a gente aplica e vai deixar de uns 15 minutinhos. E a pessoa pode aplicar umas 2 vezes na semana. Vamos aplicar nela e vamos falar do laser, que já tá tudo pronto. Olha que bonitão. A gente adora uma tecnologia, né? Nós vamos mostrar ao vivo, então, como ele funciona. E o laser, doutora, é para clarear. É para clarear. E ele tira também tatuagem, né? Também. É um laser key switched, que é voltado para o pigmento. Então, o cromóforo dele, né? O alvo dele é o pigmento. É o pigmento. Doutora, acho que a doutora pode ficar desse ladinho pra gente fazer a aplicação aqui, certo? E do lado de cá, você me ajuda. Então eu gosto de aplicar até com a mão, com luva. Então geralmente é importante você em casa lavar, higienizar a região. Então à noite, na hora de dormir, pode fazer a aplicação. E essa receitinha é bacana que não costuma irritar. A gente tem que ter cuidado também com essa questão de limão, de vinagre, ácidos, que são ativos que irritam mais. Olha lá. Faz a aplicação ali com a mão mesmo. Vai fazendo um movimento circular, suave. Não a esfoliação é leve, lembra disso. Então não é pra gente sentir ali traumatizar ou arranhar. É uma mão bem leve, fazendo até coceguinha, né? E, doutor, enquanto então você vai fazendo a aplicação, vamos começar a aplicação do laser? Eu acho que a gente tem que colocar o óculos, né? Pra fazer tudo direitinho. A doutora vai contando pra gente. Olha lá. Vamos lá. E o laser, Carol, é bem legal isso, que às vezes as pessoas têm receio nessa região, que a pele é muito fininha, de ser sensível e às vezes de doer. Então, o que eu comentei, ele não dói. Então, você vai ver que ela vai ficar bem tranquila. É um procedimento... Quanto tempo ela permanece? 15 minutinhos. 15. E aí, depois vai lavar para remover em casa. Água corrente e tal. Então, aí depois é importante fazer a remoção. Tá certo. E agora, para a aplicação do laser, tem algum preparo para essa axila? Aí, geralmente, a gente faz a higienização da pele. Então, assim, a pessoa pode até estar numa rotina usando clareador, mas é importante ter o cuidado, às vezes, com um clareador muito forte ali nessa região. Né? Então, às vezes, por exemplo, hidroquinona, né? Esses clareadores muito intensos, ácido retinóico, são ótimos clareadores, mas não são recomendáveis. Né? Então, a gente tem que usar opções tipo alfa-arbutin, ácido códico, que aí faz um preparo interessante para deixar a axila, né, pronta para a gente fazer o laser. E o laser dói, doutora? Não dói, é super tranquilo, não inflama, que a gente precisa de ter atenção na região da axila com procedimentos que geram inflamação. Desde peeling, não pode ser um peeling que agride muito. Então, todo procedimento da axila precisa de ser mais superficial, mais leve, sem muita inflamação, porque senão dá o efeito rebote. Dá o efeito né? rebote. Então, a gente precisa de fazer de uma forma leve. Pode ir lá.
Vamos começar. Deixa eu deixar isso aqui. Se você quiser colocar já os seus óculos. Quer ficar desse lado, doutora? Então tá bom, vamos ficar aqui. Só deixar aqui, doutora. Para dar também uma distância que vai ter os disparos, né? E os meninos vão mostrar bem de pertinho. Olha lá. Ele tem um tempo, vai depender da mancha, vai depender de cada paciente. Depende. Uma média, a aplicação é bem rápida, uma média mais ou menos ali de 10 minutinhos, a gente já faz a aplicação dos dois lados, que é tranquilo, ele não gera, então não fica nem avermelhadinho. Jura? E na hora, como ele estimula colágeno, a paciente já observa uma luminosidade, uma hidratação, melhora ali da qualidade da pele. Tá. Ele atua de uma forma mais profunda. Eu falo isso, externamente não gera avermelhamento, mas internamente, aí ele vai atuando, quebrando o pigmento, e esse pigmento fragmentado é absorvido pelo nosso organismo. Olha. Então ela vai observando ao longo dos dias. No início a gente observa uma luminosidade, mas a cada dia ele vai clareando. E aí em um mês, geralmente a gente faz intervalo mensal. Então, isso que eu ia te uma média é perguntar. isso, de mais ou menos ali 4 a 6 sessões, uma vez por mês, dependendo da manchinha. Tá. Desde a primeira sessão, a paciente já vai observando um clareamento, né? Mas aí cada vez vai melhorando mais. Uma sessão vai somando ali na outra. Uma coisa que a gente não falou, doutora, que eu acho importante é a exposição ao sol. Eu ia falar agora, Carol. Né? Porque a gente sabe que o sol também mancha. Então, isso até mesmo. que ponto você está fazendo um tratamento ali para diminuir com o laser e você se expõe, mesmo que você não exponha a axila, mas expor o corpo vai ter um efeito também. Se a gente expõe o corpo, tem essa questão ali de ativar a pigmentação, né? Então, assim, você pode expor o braço, tem gente que faz isso, né? Tampa ali, às vezes, a região que não quer que pigmente e acha que vai ficando bronzeada no restante, não vai interferir, mas interfere, então tem que usar o protetor, porque um sol que bate no seu pé ativa, né, o melanócito do corpo inteiro, então isso vai agravar, sem contar que na axila, quando você deixa o sol bater ali, aí ele já vai ativando a célula que a gente está com todo o clareamento tentando paralisar, ela começa a ativar novamente. Entendi. Então é recomendável evitar a exposição ao sol. Tá certo. Vou agradecer as meninas, obrigada. Olha, vou falar pra a Antônia, né, que tá aqui com a gente, Antônia Biasi, fica tranquila pra fazer nos dois lados, tá bom? Tá tudo certo, a sessão dela é lindíssima. Deixa eu mandar um agradecimento pra HL Models. Obrigada, viu, meninas? Ela é realmente maravilhosa. @HL Models, o site hlmodels.com.br. Tem também o telefone 991690354, 991690354. Vocês encontram o trabalho dela. E o trabalho da doutora tá lá no Instagram, @doutora, abreviado, Priscila com 2 L's, _ dermatologista, @doutora Priscila com 2 L's, _ dermatologista. Vocês encontram o trabalho da doutora Priscila Pereira. Obrigada. Obrigada Prazer a te você, receber. Carol, prazer é Adorei, meu. uma aula. Fico à disposição para Resolvemos esclarecer todos mais os problemas. dúvidas. Obrigada. Um prazer estar aqui. Doutora, eu vou pedir pra você passar pra esse ladinho. Com certeza. Que eu vou pro lado de cá. Obrigada, meninas. Obrigada Até a a próxima. você. Obrigada. Viu?